Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Graça e paz, igreja. Deus abençoe vocês todos. Estamos aqui mais uma vez para nós gravarmos mais uma edição da nossa escola da Cosmovisão Cristã, né? Então vamos para hoje a matéria que também eu acho linda essa matéria, que é uma das partes que praticamente a matéria de hoje é que praticamente ela sistematizou, dogmatizou, né, e oficializou praticamente a teologia cristã. Até então a teologia cristã ela era regionalizada dentro das igrejas regionais, né? Cada uma tinha um entendimento sobre a doutrina, né? Claro que as doutrinas principais, né? As doutrinas fundamentais era unânime, praticamente já era unânime em todas as regiões da igreja, né? Da igreja cristã da época, né? Dentro dos bispos regionais, né? E a gente já falou sobre isso anteriormente, que o que levou, né, a igreja a sistematizar, no caso, a doutrina, o bispado, né, o credo, né, o bispado, e por que a igreja se constituiu, se formou dessa forma, né? E tudo isso foi por causa das heresias, né, da influência das heresias. Então a resposta automaticamente da heresia já teve que ser o quê? Uma ortodoxia. Então a ortodoxia vai fazer nascer todos esses movimentos dentro da igreja, né? Vai fazer com que a igreja se organize eclesiasticamente, né? Dentro do seu organismo igreja, na eclesia. Vai fazer com que também forçou ela a se organizar dentro da sua liderança, né? Começou a nominar líderes, né, por causa desse movimento, e também, principalmente, as duas principais, né, motivos, os principais, vou dizer, os fundamentos do cristianismo, que é o que? A formação da escritura, né? Então, isso contribuiu principalmente para quê? Para formar o cânon das escrituras, né? Isso levou 300 anos, isso não foi da noite para o dia. O cânon foi formado em 300 anos de história da igreja, né? Fazendo reuniões, né? Concílios, né? Não digo um concílio, mas as reuniões dos bispos para dizer que parte dos livros seriam inspirados ou não inspirados. Isso levou 300 anos praticamente de história. E depois do cânon formado, né? Ficou até para os dias de hoje, né? Mas isso já está oficializado já nesse período aqui, como eu falei na última aula, nesses 4 séculos da era pós-apostólica, praticamente está toda a base, toda a formação da teologia do cristianismo foi formada aqui, né? E aí houve uma resposta depois para que isso fosse estabelecido de fato como doutrina, que é chamado os concílios. Então, os concílios são uma resposta final disso aqui, e aí através dos concílios, né, que a igreja vai começando a oficializar e a fundamentar a doutrina a partir de que todos possam olhar e dizer ali tem um fundamento, ali tem um credo, e a partir daquele pilar, daquele fundamento é ali que nós temos que se orientarmos. Foi necessário tudo isso, né? E eu ainda digo assim que foi divino tudo isso, né? E nós acreditamos, né, que tudo isso foi uma providência divina. Isso faz parte da obra de Deus. Amém, irmãos? São ensinos que muitas vezes, por muitos cristãos dentro
de várias igrejas, de várias denominações, eles não são muito aceitos os ensinos, mas é errado. Amém? É muito errado. Porque toda a base do cristianismo está fundamentada por causa daquilo que foi observado como sendo doutrina ou não da igreja. Então, a fé cristã, a minha piedade, a minha fé pessoal, né? E a fé coletiva, tudo isso depende de como nós vemos Deus, como que nós cremos em Deus. Então tudo, a nossa fé, a nossa piedade, a nossa vida particular espiritual de Deus depende dessa visão de mundo. Então as doutrinas, né, os concílios ajudaram a fundamentar tudo isso. Então, para começar na história da igreja, aqui no início, tá? Então, praticamente teve 7 concílios ecumênicos, tá? Foram 7 concílios ecumênicos. Mas eu não vou falar sobre os 7, não. Eu vou falar sobre os 4 primeiros concílios, que eles são os principais e é a base de toda a nossa teologia durante toda a história até nos dias de hoje. Amém? Eu vou citar aqui os 7 concílios ecumênicos. Na verdade foram Niceia, né, o primeiro, foram Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, e depois de novo o segundo foi o segundo concílio em Constantinopla, o terceiro em Constantinopla, e depois o segundo em Niceia fecha os 7 concílios lá no século 7 da igreja. Esses 7 concílios vão se arrastar até o século 7, até o ano 770 da era cristã. Mas nós vamos falar sobre os 4 primeiros, porque na verdade toda a base teológica já foi definida até o 4º concílio da igreja. Ali definiu toda a nossa teologia. Amém? Então vamos começar então, irmãos, pelo primeiro concílio ecumênico, né? O primeiro concílio foi Niceia, né? Deixa eu pegar aqui mais uns papéis para os irmãos não se perder. É interessante que esses concílios já foram uma resposta, né, de tudo que a igreja foi perseguida, né, de tudo que a igreja... nós falamos nas últimas aulas sobre as 3 perseguições da igreja, né, a perseguição física, a perseguição filosófica e a perseguição religiosa. Então, essas 3 perseguições acabaram, né, desenvolvendo esse concílio. O primeiro concílio, então, que foi criado no ano 325 da era cristã, é chamado Concílio de Niceia, né? O assunto desse concílio, na verdade, foi o que? A natureza de Cristo dentro da Trindade. Olha só, irmãos, observe bem isso aqui. Olha só o que esses homens começaram a pensar sobre teologia. Concílio de Niceia foi no ano 325 da era cristã. Imagina. E a primeira matéria que eles foram lá pensar sobre isso foi o que? A natureza de Cristo dentro da Trindade. Olha só como esses homens já começavam a pensar sobre essas coisas já muito cedo, para nós, né? Muito cedo. Mas para eles também, ao mesmo tempo, muito próximo dos apóstolos, né? Como isso aí já tinha sido, já se tornou uma batalha depois do último apóstolo, que foi o apóstolo João, que provavelmente deve ter morrido entre o ano 97, entre o ano 100 da era cristã, e aí no ano 325, esses cristãos já estavam discutindo sobre a natureza divina de Cristo. Tanto que a carta do apóstolo João, o Evangelho de João, já foi escrito exatamente com esse propósito, porque Deus sabia que a maior luta do cristianismo seria em relação à natureza divina de Jesus. Esse vai ser o maior conflito da igreja, e é até nos dias de hoje, por incrível que pareça, irmãos. Hoje existem muitos teólogos na internet, muitas pessoas fazendo vídeos, gravações e contestando a divindade de Jesus Cristo. Imagine, nós estamos no ano 2020, esse concílio aqui já dogmatizou isso em 325, e ainda tem pessoas ainda que estão lutando
e questionando a divindade de Jesus Cristo. É uma coisa impressionante isso, né? Mas Deus já sabia disso, tanto que preservou o último apóstolo, porque ele disse que dos apóstolos todos os outros seriam martirizados, mas ele disse que o apóstolo João não, ele ia morrer de morte natural, né? Então preservou ele para quê? Porque o apóstolo João vai encerrar as escrituras, né? Então o apóstolo João é o homem, né, que Deus pega e faz o elo entre o início da escritura, o meio da escritura e o final da escritura. Tanto que quando Jesus se apresenta para João na ilha de Patmos para revelar o Apocalipse, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, porque João sabia muito bem qual era a missão dele. Eu sou aquele que vai revelar, né, para o homem, dentro da teologia e dentro do nosso credo, aquele que é o princípio e que é o fim, que é Deus. Isso significa, isso aqui praticamente é um termo que vai designar o quê? Não um ser infinito, né? Mas ele vai definir o que? Um ser eterno, que ele já estava no início, que não foi criado, isso vai ser definido aqui em Nicéia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que ele não foi criado, ele foi gerado. Esses conceitos são muito diferentes. Então, ele não é um ser infinito. Jesus não é infinito. Porque se ele fosse um ser criado, mesmo que ele tivesse uma natureza que não ia se perecer, né, no caso, então ele é um ser infinito, que não é o caso de Jesus, né, que foi discutido em Nicéia. Ele é um ser o quê? Eterno. Eterno por quê? Porque ele não foi criado, ele não tem início e não tem fim. Isso é eterno. Aquele que é infinito, ele é criado e não tem fim. Isso é infinito. Mas Jesus não se enquadra nesse conceito. Ele se enquadra no conceito de eterno. Não tem fim, não tem fim e não tem início. Esse é o conceito de eternidade. Então esse é Jesus. João, né, a epístola de João já veio com esse propósito, né, para defender a deidade de Cristo. Porque dos 4 evangelhos, os 3 primeiros são considerados evangelhos sinóticos, né? E o evangelho de João é um evangelho para a defesa da fé. Esse é o propósito do evangelho de João. Ele é um evangelho universal com o propósito de defender a divindade de Jesus Cristo. Eu gostaria, é interessante fazer essa introdução para entender um pouquinho do concílio de Nicéia, porque eles eram muito próximos, né, da geração apostólica, né? Isso, eles estavam a 3 séculos apenas de distância à frente do último apóstolo. E quem definiu bem essa natureza divina foi o Evangelho de João. Ali, se vocês vão ler, numa visão teológica e cristocêntrica e divina o Evangelho de João, vocês vão achar todas essas informações dentro do Evangelho de João. Então os outros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos. Sinótico por quê? Porque eles vão entrar em concordância um com o outro e vão comprovar o ministério terreno de Cristo. Então é um documento, ele é testamentário. Os três evangelhos, porque é documento, né? Então tem 3 testemunhas, sendo 3 documentos que falam a determinada mesma pessoa, né? Ele passa a ser um documento jurídico para a época, dentro do judaísmo. Então realmente Jesus de fato existiu. Ele foi verdadeiro. Tanto que se vocês foram hoje em Jerusalém, perguntar lá para os judeus ortodoxos, eles vão comprovar isso. Eles não crêem na deidade de Jesus, mas eles crêem que realmente Jesus existiu e Jesus é um autêntico judeu. Isso os judeus ortodoxos acreditam hoje que Jesus é assim. Então, de uma certa forma, o documento testamental desses 3 evangelhos sinóticos, ele tem efeito até hoje, né? Mesmo que eles não creem que Jesus é o Messias, é o ungido, é Deus, mas eles acreditam que o documento é autêntico. E que Jesus foi um autêntico rabino e um autêntico judeu. Interessante isso, né? Então, os sinóticos cumpriram e estão cumprindo perfeitamente, né? Perfeitamente essa função, né, de ser um documento testamental. São testamento de fato, mas o Evangelho de João, ele é o que? É doutrinário, ele vem para defender a natureza de Jesus, ele vem testificar e defender a deidade de Jesus. Essa é a missão do Evangelho de João.
E é exatamente esse apóstolo que deixa praticamente a base doutrinária dos primeiros pais apostólicos, né? Que é Policarpo, que eu falei, que Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João. Depois veio Inácio, né? Depois veio Policarpo. Então, praticamente a teologia, Policarpo não, Tertuliano, né? Então, Tertuliano que praticamente desenvolve a teologia da trinitariana, né? Esses escritos começam a partir dele. Por quê? Porque ele é muito próximo, ele tem uma ligação muito próxima, né, da geração apostólica, porque Tertuliano praticamente foi discípulo de Irineu e de Policarpo, e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então, o que ele falou tem que ser verdade, né? Isso é chamada tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? A tradição da igreja é tudo aquilo que os pais apostólicos, né, nos legaram e nos transmitiram como dogmas e doutrinas e como documentos históricos. Então não devem ser removidos. Amém? Então por isso que eu sempre digo, né, e eu sou muito redundante em falar isso dentro da nossa congregação, dentro da nossa comunidade, mas é interessante a gente começar a defender as nossas bases da doutrina, principalmente nos dias de hoje, né? Porque isso parece que não são levados em consideração esses documentos, e é muito importante, porque ele é a base do nosso cristianismo, e ele é a base da nossa fé cristã, amém? Então o primeiro concílio de Nicéia em 325, né? O assunto foi a natureza de Cristo dentro da Trindade, né? Os personagens é Ário, o famoso Ário de Alexandria, um presbítero de Alexandria, né? E aí também tem Alexandre, que na verdade é Alexandre de Antioquia, e Alexandre Eusébio de Nicomédia. E a resolução foi a seguinte, né? O imperador Constantino chamou os bispos para Nicéia, mais de 300 bispos, na verdade foram 318 bispos, tá? Que se fizeram presente. Faltou ainda alguns bispos, não puderam ir, né? Porque na época o deslocamento, ou sei lá qual foi os motivos, mas 318 bispos participaram desse concílio, né? Se fizeram presentes. O credo oferecido por Eusébio Cesareia foi rejeitado. Escreveu o credo de Nicéia com as declarações. Então essa foi a declaração do credo de Nicéia, tá? Gerado, não feito, consubstancial com o Pai, ou seja, homósios, tá? É um termo, acho que, se eu não me engano, esse termo aqui é grego, né? Foram rejeitadas frases arianas, né? O Ário teve umas frases famosas na teologia dele que ele dizia assim, ó, havia um tempo que ele não era, que Jesus não era no tempo. Então ele está questionando isso, né? E também feito do que não era. Eram as frases que Ário defendia na sua tese. Foram exilados aos poucos, que não aceitaram a fórmula nicena. A unidade eclesiástica foi grande objetivo do imperador, né? Gostaria de dizer que o imperador Constantino aqui, irmãos, ele convocou o concílio, né, mas ele só convocou. Ele não participou da formulação e os debates dessa doutrina, porque Constantino não era tão teólogo assim como muitos pensam. Não. Ele simplesmente ele era só o imperador. Quem fez o concílio e debateu realmente foram os bispos, os que eram realmente os cristãos, líderes das congregações regionais e locais da época. Constantino era imperador, mas ele só convocou o concílio por causa desses conflitos que houve entre essas igrejas e entre alguns que diziam uma coisa e outros que diziam outro. No caso aqui de Ário, né, que é a famosa controvérsia de Ário, né? Então o que aconteceu com Ário, né, nesse primeiro concílio? Esse concílio foi convocado por causa da falsa doutrina do sacerdote alexandrino Ário, né, como eu falei antes, que rejeitou a natureza divina e o nascimento pré-eterno da segunda pessoa da Trindade. Olha só, que coisa... E ele veio lá de Alexandria. Alexandria, na época, as principais igrejas que tinha de toda a região eram duas, né? Era a igreja de Alexandria e a igreja de Antioquia. E Ário, presbítero, veio de Alexandria, né? Alexandria, apesar que Alexandria tinha a influência da filosofia grega, né? Então por isso que a teologia pendeu muito para a filosofia grega e acabou se afastando muito da teologia cristã. Não sei se vocês lembram que faz 2 anos nós começamos a nossa escola da Cosmovisão Cristã com esse intuito já.
para nós mostrar a verdadeira visão da igreja em relação à teologia. Porque a visão da igreja, a cosmovisão da igreja, ela é uma visão que ela é do próprio Deus, ela não tem nada a ver com as visões de mundo, né? Então a escola da cosmovisão, ela tem esse propósito, né? De realmente nós olhar, ter as visões, ver o que o mundo está nos dando e olhar para a Escritura e ver o que a Escritura está nos dizendo. Então esse é o intuito. Então, na verdade, os concílios fizeram isso perfeitamente bem, esses primeiros concílios, né? O concílio de Nicéia cumpriu esse papel perfeitamente bem, né? E então aqui a falsa doutrina do sacerdote alexandrino Ário, que rejeitou a natureza divina e o nascimento pré-eterno, olha só, da segunda pessoa da Trindade, né? Ou seja, o divino Filho de Deus, e ensinou que o Filho de Deus é apenas a mais alta criação. Ele colocou Jesus numa preeminência grande, não, ele é especial, né? Ele tem um papel especial, mas ele não é Deus. É isso que Ário estava querendo dizer. Então, os 318 bispos que participaram deste concílio, entre os quais estavam Nicolau, Tamaturgo, Tiago, bispo de Níceles, o Esperidião, né, de Tremetósia, e o Atanásio, famoso Santo Atanásio, né? Muito importante. E aí eu quero agora aproveitar e fazer um hiato aqui, amém, irmãos? Que na última aula até eu cometi um erro na minha última aula, tá? E eu quero aqui fazer uma errata. Que eu confundi, eu falei que o imperador que oficializou o império, a igreja como a religião oficial do Império Romano, eu falei que foi Atanásio. E, na verdade não foi Atanásio, tá, irmãos? Foi Teodósio, eu confundi esses dois nomes, tá? Esse Atanásio, na época que era um diácono, depois ele vai se tornar o bispo de Alexandria, tá? Mais à frente, esse Atanásio. Então ele só participou do concílio, mas não teve, ele assistiu aqui porque ele era um diácono. Mas logo mais adiante, depois, no lugar, acho que de Ário, praticamente, ele vai assumir lá o bispado de Alexandria e vai se tornar bispo de Alexandria. E esse Atanásio aqui é um dos maiores teólogos aqui desse tempo aqui. Talvez seja ele o maior aqui durante esse período aqui. Atanásio foi o maior teólogo aqui desse período. Foi um cara excepcional, tremendo. E ele que praticamente endossou aqui esse período, né? Porque teve dois credos, né? O credo de Constantinopla e esse de Nicéia, que vai permanecer depois, né? Nós vamos ler depois no segundo concílio. E ele que praticamente vai endossar depois esse credo, dizendo, não, esse credo é o credo oficial da igreja. É o credo niceno-napolitano. Amém? Então o concílio condenou e repudiou, o resultado desse concílio foi o seguinte, né? O concílio condenou e repudiou a heresia de Ário e afirmou a imutável verdade, aí verdade aqui, irmão, fala, ó, a imutável verdade, o dogma de que, isso é um dogma, tá? A igreja, toda a sua época, até hoje, não pode mais retirar isso aqui, porque isso aqui é considerado um dos pilares da doutrina cristã, de que o Filho de Deus isso aqui eles escreveram, tá, irmãos? Isso que eu estou falando, foi o que eles escreveram lá durante o concílio, lá na mesa diretora deles, né? Que o Filho de Deus é verdadeiro Deus, nascido de Deus, Pai antes de todos os séculos e é eterno como Deus Pai. Olha só, eles que falaram isso aqui. Ele foi gerado e não criado, como Ário estava dizendo, e é consubstancial, é a mesma substância, é o homósios que eu falei antes, né, aquele conceito grego. Então ele é consubstancial, ele é a mesma natureza do Pai, a fim de que todos os cristãos pudessem conhecer exatamente o verdadeiro ensinamento da fé. E ele foi claro e concisamente resumido na primeira das 7 seções do credo, ou símbolo de fé, que eu vou ler depois, tá? Nesse concílio foi decidido também, em 325, tá, irmão? Só para nós colocar aqui esse adendo, que esse concílio também decidiu a Páscoa, esse domingo de Páscoa que nós temos hoje, foi definido em 325, tá? No primeiro domingo seguinte, a primeira lua cheia do equinócio da primavera, do hemisfério norte. Depois da Páscoa judaica, tá? Isso aqui, então, olha só como a Páscoa, que diz que a Páscoa foi a igreja católica que criou, romana, né? E eu quero dizer para vocês que não foi a igreja católica romana que criou, foi o concílio ecumênico de 325, tá? Então essa Páscoa ela é antes do catolicismo romano,
O catolicismo romano começou a se formar no século VII em diante, depois praticamente do último concílio ecumênico, né? Então não tem nada a ver com Roma, com a igreja romana. Apesar que eles estão cumprindo essa Páscoa e nós também, no mesmo domingo, então nós estamos cumprindo o que é um dogma do concílio de Nicéia em 325, é muito antigo isso. E também estabeleceu outras regras e cânones, né? Tem muitos documentos ali que foram escritos que foram perdidos. Mas os principais aqui, esses permaneceram, que são esses aqui. Amém? Interessante, né, irmãos? Então eles definiram praticamente, tomaram essas decisões, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Gerado e não feito, isso é muito importante, porque eles eram muito criteriosos. Ó, Jesus, ele é gerado. Ele pode ter sido gerado por quê? Porque o verbo encarnou. Então ele foi gerado. Houve uma geração. Mas ele pré-existia já. Ele simplesmente foi gerado. Tá? Não foi criado porque ninguém criou Jesus. Ele foi gerado pelo próprio Deus. Então a Bíblia, vocês vão encontrar nos evangelhos, existem ali dois termos em relação ao nascimento de Jesus. Um fala que ele é o unigênito e o outro que ele é o primogênito, né? O primogênito porque ele foi o primeiro gerado entre os irmãos, tá? Isso aí é uma geração biológica, né? Mas também tem a expressão unigênito, que daí já é uma questão da natureza divina. A outra é biológica, de nós humanos, né? Que ele é o primeiro gerado, né? Dessa natureza, dessa nova geração de crentes. Ele é o primogênito. É o primeiro gerado nesse sentido, tá? Gerado e não criado. E aí tem aquela outra expressão que ele é unigênito porque ele é o único gerado do Pai. Não existe um outro ser divino que foi gerado diretamente da natureza divina. É só Jesus. Então, unigênito, né? Une a genética única desse ser que é Deus. Então, ele é Deus. Amém? Então tem essa expressão na Escritura. E aqui diz... consubstancial, que eu falei, que é o homósios, né? E aí foram rejeitadas com as frases que eu falei antes, então aqui encerrou essa resolução. Amém? E o segundo concílio, que foi no ano 381, tu vê, o primeiro foi em 325, ao segundo concílio, que já foi em Constantinopla, foi em 381, né? Então, de novo lá, um determinado grupo de pessoas começaram a questionar as doutrinas. Houve novamente o concílio. O concílio é algo oficial, né? E o assunto desse concílio foi o seguinte, irmãos: o modo que a humanidade e a divindade se relacionam em Jesus Cristo. Agora vem uma nova modalidade, tá? Eles trouxeram um tema antigo, olha, observe bem. Questionaram de novo a divindade de Jesus um pouco. E aí agora vai trazer um outro assunto, a questão da humanidade de Jesus, tá? Tá, mas Jesus era humano? Quando ele era humano, ele era Deus? Ou ele era só humano? Aí começaram, olha só o que esses homens começaram a pensar lá no século III da igreja. Uma coisa interessante isso aqui, né? O modo em que a humanidade e a divindade se relacionam em Jesus Cristo. Olha só. Conflito entre a escola de Alexandria, de novo para variar, né? Que ela na verdade era uma escola alegórica, eles têm uma interpretação alegórica. E a de Antioquia, que é a literal, porque aqui nasce toda a teologia da cristandade até nos dias de hoje, tá? Tudo que a gente pensa em teologia, nasce aqui as duas formas de pensamento do cristianismo, que é o pensamento alegórico, né, e o pensamento literal, nasce dessas escolas aqui. Alegórico pode ser que não seja aquilo que você está vendo, porque alegórico pode estar acontecendo no mundo espiritual, pode não estar. Então tem toda essa influência da escola alegórica, né? A Escritura pode não estar dizendo isso, ela está escrevendo isso e está dizendo outra coisa, porque é alegórico, né? E a escola literal não. A escola literal, aquilo que se lê, é aquilo que nós temos que entender, e aquilo que nós não entendemos, a própria Escritura vai fazer que nós venhamos entender, porque ela é literal. É interessante, né? Então toda a teologia ela vai ser formada dentro dessas duas vertentes. Amém? Até o ano passado, o Alexandre Pinalli, um dos nossos professores, deu uma excelente aula sobre isso, né? Dentro da nossa escola Cosmovisão Cristã. Foi muito boa aquela aula do Alexandre Pinalli, né? Então,
Os personagens ensinos foi Apolinário, bispo de Laodiceia, na Síria. Disse que Jesus teve o corpo e a alma humanos. Olha só, aqui eles vão começar com essa função. Quero ler essa outra página aqui, então, né? E teve Dióscoro, bispo de Alexandria, Eutico, que foram os que predominaram esse debate, né? O Abade de Constantinopla, o Abade porque ele era, quando usa Abade, essa palavra, porque ele era o líder de algum mosteiro. Tá? Quem era líder, lembra que nós falamos do monasticismo, os líderes dos mosteiros que já tinham sido formados eram chamados abades. Mas partidário do falecido Cirilo de Alexandria, Crisápio, capelão imperador de Constantinopla e político poderoso Eutico. Né? Negou que Cristo existisse em duas naturezas. Agora vai começar a controvérsia. Da encarnação que fosse consubstancial conosco, da mesma natureza que o homem por causa de sua humanidade. Da escola de Antioquia, Flaviano, bispo de Constantinopla, Pulquéria, irmã do imperador também, e Marciano, Maria de Pulquéria, com o apoio de Leão, o grande bispo de Leão, famoso Leão, né? Bispo de Roma. E o resultado desse debate, né? Jesus tinha as duas naturezas, ele era humano, era divino, como é que se relacionava isso? Né? Então a resolução desse concílio foi o seguinte: convocado em substituição ao concílio realizado em Éfeso, tá? Perdão, irmãos, estou lendo errado aqui. Eu estou lendo aqui uma outra parte. Os personagens que eu falei ali, tá? Disse que Jesus teve o corpo humano e não teve o espírito e mente de humano, tá? É isso que eu falei antes. No lugar do espírito e mente humano estava o Logos, tá? Desse jeito, Apolinário procurava destacar a unidade de Jesus e não a dualidade. Não existem dois filhos de Deus, então eles se separavam, né? Praticamente era o dualismo, né? Então eles se separaram, eles não conseguiam ver a mesma natureza numa única pessoa. Essa era a dificuldade deles, tá? Do outro lado, Damário, bispo de Roma, e Gregório de Nazianzo, famoso, Gregório de Nazianzo, um dos 3 capadócios, pais da igreja. Esse aqui, os gigantes da teologia que eu falei na última aula, um dos grandes capadócios, né, argumentava que Deus salva o homem em sua totalidade, corpo, alma e espírito. Então, Nazianzo acreditava nessa tricotomia do homem, tá? Corpo, alma e espírito, que também tinha uma controvérsia lá, que eles acreditavam só nessas duas separações do corpo, né? Que era corpo, alma e espírito, era a mesma coisa. E aí tinha outra teologia que era a tricotomia. Corpo, alma e espírito. Então essa é a mais certa, correta. Argumentava que Deus salva o homem em sua totalidade, corpo, alma, espírito e mente, né? Na sua encarnação, Jesus juntou seu espírito humano para salvá-lo. Sem a união, o espírito do homem não seria salvo. Desse jeito, destaca-se mais a dualidade de Cristo. Tá? Então, o que houve de resultado desse debate? Tá? Vamos direto ao assunto. A resolução foi o seguinte desse concílio. Tá? O concílio de Constantinopla, do ano 381 da era cristã. Aqui o imperador já era Teodósio, né? Houve vários sínodos que se pronunciaram contra o apolinarismo. Apolinário que fez a controvérsia, né? E este foi condenado por fim nesse segundo concílio ecumênico de Constantinopla. Esse concílio também se reafirmou em decisões de Niceia contra o arianismo. Então, combateram essa natureza, tá? Que Jesus ele tinha as duas naturezas, tá? Praticamente foi isso. Que ele tinha natureza divina e tinha natureza humana. Então, eles disseram, não, quando ele veio para o corpo, ele deixou de ser divino, a controvérsia, né? E passou a ter a natureza humana. Então, começou essas controvérsias e discussões. Mas o concílio já praticamente definiu, ele vai avançar no terceiro concílio já, com essa nova discussão, porque eles não sossegaram, né? Mas o concílio, então, de Constantinopla, ele pega todo o concílio de Niceia, tudo que foi dogmatizado lá, e traz de volta para cá. Tá? E vai dizer, não, nós confirmamos que aquele concílio de Niceia, ele está totalmente certo e nós vamos reafirmá-lo. Porém, com essa nova controvérsia, que Jesus tem as duas naturezas. Daí, tá? Então, o concílio de Constantinopla praticamente vai entrar nesse campo.
Aí vem o Concílio de Éfeso, né, irmãos, 421 da era cristã. O assunto é o modo em que a humanidade e a divindade de Jesus se relacionam, tá? De novo, que nem eu falei, então eles já vão trazer de novo isso à tona. Tá? Foi a maneira que Jesus Cristo virá ao mundo. E os personagens, né, foram Nestor, Anastácio de Constantinopla, Diodoro de Tarso, Teodoro, foram alguns personagens. Então, a resolução do Concílio de Éfeso foi o seguinte, foram debater de novo sobre essa questão. Concílio ecumênico convocado pelo imperador Concílio aconteceu em circunstâncias de confusão, né? E em agosto, praticamente, o que aconteceu também chega. Perdão, irmãos, né? Tá aqui, ó. Eles condenaram o pelagianismo. Mais tarde, Cirilo e João fizeram um acordo, mas Nestor não foi convidado a participar e ficou exilado até a morte. Irmãos, eu queria falar assim, ó, que esses homens que trouxeram a controvérsia, todos eles, lá atrás, o Ário, no caso aqui o Nestor, no caso ali o anterior ali que foi Apolinário, todos eles foram excluídos da igreja e ficaram excluídos até a sua morte. Porque a igreja na época tratava esses homens dessa forma, né? Não. Se o concílio bateu o martelo aqui, aqueles que pregaram algo errado, eles já não podem mais participar da comunhão do nosso corpo. O negócio era sério, irmãos. Só para vocês terem uma ideia. Então aqui o concílio de Éfeso bate em cima dessa natureza, de novo, segundo concílio, né? Afirma o credo, e aí eu gostaria aqui de ler para vocês qual foi o credo, que é o credo que praticamente vale para nós hoje também. E eu quero pegar aqui o livro do Franklin Ferreira, né, que é um excelente livro, que é a Igreja Cristã na História das Origens aos Pais Atuais. Aconselho, é uma excelente leitura. Esse aqui o pastor me emprestou ele, e eu estou lendo, já li quase tudo ele. É um livro bem bom, dinâmico, né, para ensinar. E aí eu quero pegar o credo que praticamente foi o credo nicênico e Constantinopla. Esse credo que é a base de todo o nosso cristianismo. Então, eles... E aí chegou aqui em Éfeso e eles, não, esse credo aqui é o credo que vai permanecer, sem tirar e nem colocar. Então eles acreditaram que esse credo aqui, a base doutrinária seria assim: cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Olha só, começando a afirmar a trindade, tá? Em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro, Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por toda a salvação desceu dos céus, foi feito carne, do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem. Foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Olha só que coisa linda. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho conjuntamente adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na igreja, uma santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Esse é o credo que nós temos que afirmar, essa é a nossa crença, essa é a nossa visão do mundo. E aqui, irmãos, igreja, uma santa, católica, apostólica, não é a igreja romana. Não existia igreja romana. Então essa expressão católica significa universal, a igreja universal dos santos, tá? Aqui, se não quer dizer santa, católica, apostólica, não quer dizer que é Roma. Quando a gente se refere a Roma, é a igreja apostólica romana, amém? Só para os irmãos não ficarem escandalizados, o irmão está citando o credo da igreja de Roma. Não, eu estou citando o credo da igreja de Niceia, antes de Roma ser formado como igreja católica romana, que é a universal, né? Então logo depois, e antes que eu esqueça, no concílio, perdão, irmãos, no concílio de Constantinopla, tá?
Também foi definido aqui como resolução que o Espírito Santo é Deus também, tá? Então, olha, praticamente esses dois primeiros concílios definiram a Trindade, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os dois primeiros concílios e o terceiro, que foi Éfeso, bateram o martelo, como nós lemos aqui no credo, né? Citou o Pai, o Filho e o Espírito Santo como naturezas divinas. Então, eles bateram o martelo. E daí vai encerrar esse concílio, todo esse cristianismo vai encerrar em Calcedônia 451, tá? A humanidade e a divindade de Cristo, a questão de uma natureza ou duas, amém? Daí aqui eles vão de novo bater, mas aqui daí em Calcedônia 451 eles vão bater o martelo, amém? Então Calcedônia vai encerrar toda essa discussão e aí eles vão criar ali o conceito chamado conceito da união hipostática de Cristo, tá? Ali eles batem o martelo e dizem não, Jesus Cristo tinha as duas naturezas perfeitamente harmônicas, né? 100% Jesus, 100% Deus, e eles tinham esse compartilhamento com a mesma substância, sem interferência, né? Então, isso estava perfeitamente decidido, né? Consubstancial da mesma natureza que o homem, né? Por causa da sua humanidade. Então a resolução foi convocada substituído o concílio realizado em 449. Houve um concílio antes, não ficou valendo aquele concílio, tá? Ficou valendo o concílio de Calcedônia, que foi presidido por Dióscoro, tá? Então eles decidiram isso aqui, a união hipostática de Cristo, e os próximos concílios aqui, que eu não acho necessário, porque eles vão repetir e vão acrescentar mais alguma coisa. Irmãos, tem muita coisa para ser falado sobre os concílios, nós não vamos conseguir falar tudo nessa aula. De repente, quem sabe na próxima, senão a gente tem uma outra oportunidade. Leiam a história da igreja, né? Leiam, estudem, busquem conhecer os fundamentos da fé cristã. Vocês vão ficar impressionados, não só pelo conteúdo histórico, acadêmico que foi produzido, pela vida piedosa dos pais da igreja, dos opositores, como que a igreja defendeu tudo isso, né? Como ela foi rígida, né? Como ela foi rígida e combateu tudo isso. Foi uma coisa impressionante. Como eu falei antes ali, esses homens foram excluídos da igreja, não participaram mais da comunhão, porque eles pregavam heresia. Hoje não consegue fazer isso, né? Porque os tempos são outros, mas na época eles faziam isso, né? E aí, de uma certa forma, eles preservaram a doutrina. Então, toda a base doutrinária de todo o cristianismo que tem até hoje estão dentro desses 4 primeiros concílios, porque ali eles definiram a natureza divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da igreja, do bispo, do credo, né, tudo. Então, só aquilo ali já basta para nós termos a base de toda a restante da nossa fé cristã. Amém? Irmãos, agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, tenha uma boa leitura, uma boa reflexão, e lembrando assim, ó, que não fique só com esse vídeo, leiam a Bíblia, né? E leiam a história da igreja. É um desafio, eu sei que é um desafio muito grande, pedir para o povo ler e buscar as escrituras e ler a história, mas eu vou te dizer uma coisa, se você se esforçar, conseguir fazer isso, você vai se apaixonar, e jamais vai ser a mesma pessoa, você vai buscar mais e mais, porque Deus é maravilhoso, irmãos, amém? Deus abençoe a todos vocês, que esse tempo que nós estamos vivendo seja um tempo de edificação, não de tristeza, não de pânico, né, como nós já falamos, mas que a fé seja acrescentada, vocês vão encontrar o verdadeiro sentido da vida. E eu quero aqui também pedir aos irmãos da nossa comunidade cristã, que vocês estão me assistindo esse vídeo, que não deixem de contribuir para a nossa comunidade cristã. Amém, irmãos? Continuem contribuindo financeiramente, nos ajudando, aqueles que estão ajudando com contribuições de alimentos. Vocês estão fazendo um papel muito importante, vocês estão fazendo para Deus, vocês não estão fazendo para nós, vocês estão fazendo para Deus, lembre-se disso. Isso faz parte da fé cristã, tá? Em toda a história da igreja cristã, desde que nasceu, essas contribuições sempre existiram, na época de Jesus existiu, no Antigo Testamento existiu, então isso faz parte do cristianismo. Em nome de Jesus, para que Deus abençoe vocês em
todos os sentidos. Guarde a saúde de vocês, guarde as emoções de vocês, guarde a saúde de vocês em todos os aspectos, amém? Porque Deus é maravilhoso e Ele é fiel para nos guardar. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Sua misericórdia se renova, Sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, Sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, Sua misericórdia se renova